Próximo. Tem mais aqui. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais, diz Alexandre de Moraes ao pedir regulamentação. Precisamos regular o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, afirmou o ministro Supremo. Vamos lá. Isso aqui é perigosíssimo, cara. Isso aqui é um assunto sério, cara. Eu ia trazer esse assunto mais pro final, mas já que o Bahia colocou na pauta, vamos tratar disso agora. Então. Porque isso ia complementar, talvez, o vídeo dos Galos fez. Provavelmente sim. Mas tudo bem, a gente vê Não, isso já que os fica Galos com isso fez. pra você saber quando a gente citar, você saber do que se trata. Eu não vi o Democratas, vídeo, né? não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. Pausa. Só uma coisa. Você sabe que é uma mentira isso, né? Sim. A internet, ela é regulada hoje. Existe um marco temporal, tá? Que foi criado, inclusive... Marco, se não é marco temporal. Marco civil Marco da internet. temporal, ó, que doido. Marco Civil da Internet, se não me engano, foi criado em 2010 no governo Dilma e foi elogiado, inclusive, pela oposição, tá? É um marco civil regulatório, então a internet é regulada, que é muito boa. É muito boa, é uma legislação muito boa, tá? O que eles querem é usar esse discurso de que a internet é terra de ninguém para passar a regulação que eles querem. E aí tá o perigo, vamos lá. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente. Isso é verdade. Não, Isso é não verdade. mas Isso é verdade. O quê? Que é o maior poder de corrosão? Lógico que é. Porque antes o poder de corrosão só estava na mão deles, agora está na mão de todo mundo. Exatamente. Por quê? Vou dizer por quê. Quem diz o que é democracia? Hoje, no Brasil, quem domina o que se chama de catedral, né, que eu já falei várias vezes sobre isso, tem um mini-doc inteiro, né, que o Clube MBL cedeu ao meu canal, que fala sobre isso, o conceito de catedral, né, que é você dominar o topo do comando da sua sociedade, que é basicamente você dominar imprensa, academia, tá, e o poder executivo. Está todo na mão da esquerda. Toda a comunicação da esquerda, ela é verticalizada. Ela é hierárquica, né? Então você tem ali um comando central que manda as narrativas, aquilo que vai ser comunicado, e as outras instâncias deste poder comunicativo vão cumprindo seus determinados papéis, certo? A internet, ela quebra essa lógica. A internet, ela tem um poder, um tipo de poder horizontalizado de comunicação, que é basicamente o seguinte: pô, eu tive uma ideia aqui. Aí eu posto na internet. Pô, aí o Júnior gosta da minha ideia. Aí ele passa pro Vitor, aí passa pra Jennifer. Aí de repente uma ideia surge e independente desse comando central e verticalizado, ela começa a se espalhar, né? Inclusive o Renan tá lendo um livro que é a... Como é o nome do autor que ele tá lendo, que ele tá viciado agora? Que é o da desterritorialização. Como é que é mesmo? René Guénon? Não. Enfim, que ele fala do pensamento, né? Dos dois tipos diferentes de pensamento que nós temos. Posso dar uma viajada nisso? Você curte esses assuntos? Não. Vamos lá. Pode viajar. Vamos lá. O programa é seu, pô. Existem dois tipos de pensamentos, né? Que você pode ter estruturalmente através do seu cérebro. O primeiro deles, que é o que mais a gente tem, que é o que a gente é biologicamente projetado para ter, inclusive, é um pensamento ordenado. O meu pensamento é muito assim. Ele é um pensamento que ele nasce como uma raiz ordenada. Eu esqueci até o nome desse pensamento. E assim, você tem o tronco central. Deste tronco central de raciocínio, você deriva uma outra coisa, que pode derivar uma outra coisa, pode derivar uma outra coisa, mas ela sempre segue uma ordem lógica. Existe quase como uma hierarquia na forma como você vai pensar. Então, se eu chegar para você e falar assim: quanto o Neymar ganha por hora? Primeiro, você tem lá na base do teu pensamento aquilo que você aprendeu. Quanto é 1 mais 1? Tá. Quanto é 2 mais 2? Tá, agora menos. Quanto é 2 menos 1? Tá, agora divisão, agora multiplicação. Tá. Você tem uma hierarquia, que ela é claro que ela é automática, para formar o teu pensamento. Existe uma outra forma de se pensar, que é como ele faz uma analogia com a raiz da batata, né? Quando você pega um tubérculo como a batata e as raízes dela começam a crescer, elas não crescem de forma ordenada. Então elas crescem ali, cada um para um lado, eventualmente elas até se encontram, formam novos veios e o negócio vai indo. Então é um negócio muito menos hierarquizado e ele permite a tal da desterritorialização. O que é a desterritorialização? Se eu chegar para você e mostrar, por exemplo, um canudinho de plástico, você automaticamente vai associar isso a você colocar, sei lá, num coco gelado e tomar a água que tem dentro.
O pensamento desterritorializado é basicamente o seguinte: você olha aquele canudo e você desassocia ele de todas as origens daquele objeto. Você não lembra que ele é feito de plástico, que ele é feito para aquilo, tá? Aí você olha aquele objeto e fala: qual a utilidade absoluta que ele pode me ter? E aí você pode usar ele para qualquer outra coisa que você nunca imaginou. Existem vantagens e desvantagens de cada tipo de pensamento, certo? A vantagem óbvia do pensamento, né, como se fosse uma raiz de uma batata, é que você se torna muito mais criativo e você começa a enxergar coisas que o tal pensamento dentro da caixa não lhe permite enxergar. O Renan está apaixonado por essa tese, ele só fala disso agora e tá. Eu, defensor do outro modo de pensar, né, entendo também esta vantagem deste modo de pensar e deve ser explorada. Porém, a gente tem que lembrar que é o seguinte: o pensamento ordenado, ele permite duas coisas. Número 1, a economia de energia em tomada de decisão. Então, quando você tem um pensamento ordenado, o seu cérebro ele cria atalhos, ele cria prompts de comando que você não precisa ficar acessando eles toda hora para eles funcionarem. Então, eles funcionam, certo? E isso permite com que a gente se desenvolva muito mais. Segundo ponto, ele permite uma comunicação lógica de massas muito mais fácil. Você imagina se eu tivesse que ensinar, por exemplo, para você, matemática de uma forma desordenada. Eu começasse com integral, é muito difícil. A transmissão do conhecimento, ela se torna mais fácil, inclusive a disciplina para você desenvolver uma nova habilidade, quando ela é ordenada. Então, cada tipo de pensamento tem o seu ônus e tem o seu bônus. Por que eu falei isso? Porque eles estão falando da maior ameaça que corrói a democracia. Do ponto de vista desses caras, isso é verdadeiro. Por quê? Novamente, do pensamento democrático, a ordem democrática parte de um comando superior e ela segue uma hierarquia. A internet acaba com isso. A internet traz uma forma de se ver o mundo muito mais desordenada. Vou dar um exemplo para você. Se hoje, uma coisa que jamais aconteceria. Eu soltei um vídeo essa semana no meu canal colocando alguns históricos do senhor Júlio Lancelotti. Se não fosse internet, isso nunca poderia ir para o conhecimento de 200 mil pessoas que assistiram o meu vídeo. Nós dependeríamos de um grande veículo de imprensa vinculado a uma grande seção de canais que vem do Poder Executivo, para que se faça uma programação, para que se coloque isso. Então, o pensamento desordenado, para quem está estabelecido no poder, é muito ruim. Ele é péssimo. Então, para esses caras, eles olham a internet, eles entendem a internet como uma ameaça absurda, porque, cara, pode ser que de repente surja um novo cara e ele tem uma ideia de diminuir meu poder, cara. E essa ideia ganha repercussão, né? Enfim. E aí, somado a isso... General Roberto? Nós temos o seguinte. O que os bolsonaristas, que é o texto do Renan no Twitter, que é maravilhoso, é o seguinte. Qual foi o saldo que nós tivemos de Rodrigos Constantinos, de Vaporwavers, de Augustus Nunes, de todos... Qual foi o saldo? Nós tivemos o mito ganhando eleição e o PT chafurdando na lama? Não! Nós tivemos o PT ganhando eleição, nós tivemos um superpoder pro TSE que ele nunca teve antes, nós tivemos uma população que vê com ceticismo agora qualquer movimentação do que se chama de direita, e nós vamos ter todos um PL 2630 nos nossos rabos, tá? Seja pelo Congresso, pelo Senado, pelo governo federal, ou seja pelo STF. Vamos lá. Caramba! Boa, Arthur. Andou estudando, hein? Vamos lá. Que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Pausa. Vamos lá. Essa parte eu concordo. Acabou o vídeo. Essa parte eu tendo a concordar com ele. Aí eu falaria o seguinte. Vamos lá, senhor Alexandre de Moraes. Você falou uma coisa que é muito verdadeira. Nós não podemos ignorar o poder político das redes sociais. O que o Facebook fez em 2018, acho que foi? Eu não lembro agora se foi 2018 ou 2017. O Facebook abertamente falou: nós vamos diminuir algoritmicamente
o alcance de páginas de direita. Eles falaram abertamente. Eu vou dar exemplos para vocês numéricos. Os vídeos do MBL, os meus vídeos no YouTube, no Facebook, na época, antes disso acontecer, não tinha vídeo com menos de 500 mil de visualizações. Não tinha. A gente fazia qualquer vídeo, cara. Eu gravava com o Kim ali, eu lembro que às vezes eu gravava com o Kim assim, põe a câmera aí. A gente põe no teleprompter, às vezes, uns textinhos nada a ver, só pra testar o teleprompter. Veja, uns vidinhos lixo, assim, de 3 minutos. Põe lá, 500 mil visualizações. A gente arrebentava no Facebook nessa época. Do nada, do dia pra noite. Pum! Caíram um monte de página. E o nosso algoritmo simplesmente acabou. A minha página no Facebook, Mamãe Falei, que era gigante. Eu lembro que eu tinha vídeos ali que chegavam a 5 milhões de visualizações em uma semana. Tá? Os meus vídeos de rua estouravam nessa época. E as pessoas que baixavam o meu vídeo e replicavam eles, não é que o cara retransmitiu, o cara baixava o vídeo e punha na página dele. Estourava. Na época era do Rafa Bandeira, Socialista de iPhone, essas páginas todas, o Ilisp, postava meus vídeos, todas as páginas. Eu tenho print de tudo isso até hoje. Todas as páginas que postava era mais de 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Cara, veio essa regulação, acabou com isso. Essa regulação não, desculpa. Veio essa nova política da plataforma, acabou com isso. A dúvida é, nós vamos então criar de forma institucional uma forma de paridade de armas em distribuição de conteúdo político? Nós vamos fazer isso? Porque eu te garanto que hoje um dos grupos que mais sofrem com isso é o nosso. O meu canal ficou 4 anos e meio só caindo. Todos os dias perdendo inscrito, perdendo visualizações, as impressões do YouTube cada vez piores. Eu garanto que essa parte política é prejudicial ao nosso grupo. Vai ter isso na regulação que vocês vão querer passar? E o que vai acontecer? Se isso não passar via Congresso, que eu não acho que passe, tá? Mesmo porque a gente destruiu o PL 2630, eu fiz o debate lá com o Orlando Silva e assim, o projeto foi enterrado naquele dia. Vai passar via STF. O que a gente tem que rezar para acontecer? Que o STF se preocupe somente com aquilo que ele chama de ato terrorista, antidemocrático, revolucionário, golpista, etc. Porque se começar com, mas discurso de ódio também não pode, mas não sei o que lá também não pode. Aonde vai chegar essa regulação? Não sabemos, cara. Não sabemos. E como virar via STF, qual oposição a gente pode fazer? Nenhuma. A chance que a gente teve de fazer oposição ao poder que tem a Suprema Corte, a gente jogou no lixo com o Bolsonaro. A gente ficou lá em porta de quartel, pagando pau pro mito. Enquanto Alexandre de Moraes estava no TSE falando, vem cá, deixa eu usar essas pessoas aqui para mostrar o que é democracia. E nós vamos tomar na taqueta e acabou. E é isso.